Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário aqui no trajeto do trabalho, quase diário mesmo. Eu tenho falhado alguns dias e, inclusive, o de ontem eu vi que o áudio só foi até a metade, a outra metade não pegou mais áudio. Ainda por cima isso, os equipamentos tecnológicos aí estão sabotando. Isso é a mão do seu Flávio Dino, com certeza. Mas antes eu quero pedir que você curta, inscreva-se e compartilhe, verifique as notificações, veja se ainda está inscrito, né? Principalmente as notificações. O pessoal está inscrito, mas não recebe quando a gente publica os vídeos, né? Seja membro desse canal, dê essa força, dê essa moral. A gente tem alguns pouquíssimos membros, eu queria ver pelo menos 10% do canal membro. Não tem desculpa para não ser membro, tem inscrições aí começando bem baratinho. E não deixe de passe lá em nossa lojinha armariabr.com. Não pode colocar o link na descrição, né, não sei lá, mas todo mundo já lá. Só é colocar no Google, armariabr.com. E chega lá na lojinha da gente. Todo dia tem itens super legais com preços. Os preços eu revisei para baixo esses dias, deu para baixar. E, enfim, todo mundo pode comprar todos os equipamentos aí com preços bem acessíveis. Pessoal, o que eu queria falar com vocês é o seguinte. Rapaz, quando a gente pensa que se livrou de um problema, o problema ressuscita, né? Ele não renasce, não, porque aí quando se renascesse, a gente tinha pelo menos a possibilidade de reeducar e de trazer uma nova luz à situação, né? Não é o caso. O problema ressuscita já morto que estava e mais caduco. O que é que eu falo isso? Vocês estão acompanhando aí que seu Flávio Dino está cotado a substituir a vaga de Rosa Weber lá no Supremo, né? É um absurdo um camarada declaradamente comunista, né, contra o ordenamento jurídico, porque o Brasil não é comunista, né, e ser cotado para uma vaga do Supremo Tribunal Federal, em que apesar ele ter sido juiz, e seria até uma boa, pegando um gancho aí, que está na ordem do dia, esses limites, novos limites aí, que tem que se colocar nos membros do Supremo, né? E aí eu ressalto, deveria ser 55 anos, carreira jurídica e no máximo 9 anos de mandato. Porque 55 anos é uma idade já bem amadurecida, para uma pessoa aí que já viveu bastante para decidir os problemas que têm reflexo não em uma pessoa, não em um grupo social, mas em todo o Brasil, né? No máximo 9 anos, porque o camarada já saberia que teria um fim e seria aí já do meio para o fim da carreira, de modo que não... Eu imagino que uma pessoa do meio para o fim da carreira, uma carreira proba, bem estabelecida, não ia querer manchar por conta de 9 anos de atuação no STF, né? E membros de carreira, da magistratura de carreira, não precisa nem dizer que é para não fazer escola de advogados de um determinado partido, seja ele qual for, né? Seja o partido qual for, ou de extrema esquerda, como está agora, né? E entrando mais, vai ser o limite da extrema esquerda agora, com o Flávio Dino, se botarem ele para lá, ou talvez consiga ficar pior, né? Bota a Luciana Genro aí do PSOL, talvez, né? Aí consegue ficar pior ainda. Mas o fato é que teria que ser pessoas de carreira justamente porque tem mérito na vida, né? A meu ver, o STF deveria ser composto por juízes com mais de 55 anos de idade e juízes de desembargadores de tribunal, juízes de segunda instância. Quer dizer, o camarada já passou, já foi experimentado na primeira instância, já viu problemas de grau individual, problemas menores, já foi para uma câmara recursal, para um tribunal recursal, que é o tribunal de segundo grau, e aí ele poderia, inclusive, pular ali o STJ e já ir direto lá para o STF. Né? Não tinha problema nenhum, mas já foi experimentado numa câmara recursal, teria idade suficiente, maturidade para, talvez, já forjado ali nos processos,
no curso da vida, decidir com mais sobriedade mesmo, sabendo, inclusive, que teria que voltar ao seu cargo anterior, ou seja, o STF seria uma passagem, uma prestação de serviço, um reconhecimento de uma atuação lícita, proba, né, em benefício da justiça, né, independentemente de partido. Ele sabia que ia passar ali 9 anos no STF, 10 anos no STF, e depois ia voltar para o seu tribunal, com a carga de experiência de um tribunal de abrangência nacional, de circunscrição nacional, inclusive para aplicar princípios de eficiência no seu tribunal local, lá do seu tribunal estadual, regional, né? Então, por isso que eu defendo 55 anos, juízes de carreira e mandato de no máximo 10 anos. Eu acho que o correto seria um número ímpar, 9, para não criar ressonância lá com os cargos, com as eleições presidenciais, né? Porque termina se igualando as coisas, e aí o presidente que entrasse ia poder nomear diversos ministros que terminariam, talvez ainda assim, lhe beneficiando de alguma forma. Então, com o número ímpar, a dificuldade de casar entrar em ressonância o mandato do ministro com o limite do cargo do STF seria menor, né? Com um número ímpar, 9 anos. Mas o que é que eu estou falando isso aí? Meu Deus do céu, devaneio aqui em nomeação do STJ, né? Em limites para os ministros do STF. Pessoal, preste atenção, no artigo 2º da Constituição diz que a União são poderes da União, deixa eu filar aqui, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. E por que a ordem é essa, pessoal? Porque o executivo ele tem a finalidade de criar as leis, constituir o Estado. Né? Imagine uma folha branca, uma página de papel A4 branca. O legislativo vai lá e cria a norma de conduta da sociedade, do povo. Como é que as pessoas interagem entre si, pessoa física com física, física com jurídica, pessoa física com o Estado, jurídica com o Estado, e por aí vai. O executivo vem logo depois, na segunda etapa. Por quê? Porque é o camarada que tem a finalidade de aplicar as leis, fazer o Estado funcionar com base nas leis que foram criadas, né? Você não pode fazer funcionar uma coisa que não tem regra antes. Como é que vai jogar um buraco, uma canastra, se ninguém disser se é duro ou mole antes? Nem para começar a canastra dá. Quanto mais um Estado, se não tiver regra antes. Então, o Executivo está ali no meio, depois do Legislativo, porque o Legislativo tem que criar a lei para o Executivo aplicar. E o Judiciário, por que vem lá no fim, na rabieira da gata? Porque na teoria não deveria nem ter conflito entre as pessoas. O Judiciário, com todo respeito, precisa ser um poder menor, porque não era nem para ter conflito. Mas hoje, em razão da fisiologia política engendrada lá, né, por meio dos seus membros, não da instituição, a instituição são só paredes e regimentos, pouco importa, são os membros. Então, por meio da fisiologia política que se colocou lá em juízes que não são juízes, né, são advogados, hoje o judiciário é um poder maior que manda nos outros, inclusive criando leis. Daqui a pouco até executando leis, como o seu Gilmar Mendes disse, que é o governador, o presidente, o chefe do poder executivo, deve o seu mandado ao STF. E está assim hoje, né? Com a saída de Lewandowski, ou seja, quando a gente pensa que vai se livrar de um, ele ressuscita, ele vem com a possibilidade de voltar para a vaga do comunista que talvez vá para a vaga da que era juíza, porque Rosa Weber, com toda maledicência que talvez tenha havido, né, com todo aquele physique de rôle, não é nem o físico, mas com todo aquele temperamento quase subjugado pelos outros, né? Vai ser substituído por outro juiz mais comunista. Rosa Weber era do trabalho. E aí agora o que era amigo do amigo lá de Dilma, né? Indicado porque era amigo lá de Dilma, de alguém de Dilma, que é Lewandowski, volta, o camarada ressuscita para o Ministério da Justiça. Ou seja, é o pior elevado a uma potência maior. Porque antes a gente tinha um Lewandowski que se aposentou e veio um Flávio Dino.
né, para o ministro da Justiça. Agora a gente vai ter os dois de novo. Só trocaram as cadeiras. E vem dizer que isso não é intromissão, influência da política na justiça. Ah, meu Deus. Me salva dessa situação. Aquilo ali, com todo respeito à instituição que assim a merece, mas os membros são corrompidos pela política. Não por suas ações, eu sei lá, eu não vivo investigando a vida de ninguém, não sei se é probo ou não é probo, mas as ações são corrompidas pela política. E corrompidas, por que corrompidas? Porque a política é exercida por um descondenado e do mal, isso é matemática pura, não se pode sair coisa boa. Se a origem é má, não se pode dar coisa boa, inclusive tem a teoria do fruto da árvore envenenada. O fruto também é envenenado. Então, se a origem do executivo, o chefe do executivo, é um descondenado que influencia o judiciário, não pode haver outro resultado. Não vou nem dizer qual é. E é nessa seara que a gente está. Pessoal, se a gente não tomar peito do destino da gente, nós vamos ser governados eternamente por esse tipo de gente, em todos os poderes. Agora é que o legislativo está tendo sobressaltos, parece que está enxergando o problema que está, né, que a sociedade chegou, que o Brasil chegou à iminência de um colapso total. Aí está tendo aquele arqueamento dos últimos suspiros. Alguém tem que dar um choque para ver se acorda. Senão, vai daí a pior. Né? Vamos acompanhar. Tomara que seu Flávio Dino seja barrado, não seja na sabatina, ele seja reprovado. Porque é impossível praticamente compreender a lógica se não é uma lógica espúria, se não se olhado por uma lógica, por uma ótica espúria. Como é que o Lewandowski, que a gente já estava dando graças a Deus que esse camarada tinha saído de lá, agora volta para a cadeira do comunista que sai daqui para ir para lá. Trocou só. Eita! Tá bom para o vídeo não ficar longo. Pessoal, me desculpem as ausências de vídeo. Eu estou tentando resolver a questão do editor para a gente voltar a ter mais constância. Se gostou desse vídeo, curta, inscreva-se e compartilhe nos grupos de WhatsApp. Passe em nossa lojinha, armariabr.com, e torne-se membro dessa moral aí ao canal. Um abraço, tchau!